O ruim é andar no escuro. E que, graças a Deus, a doutrina ela nos traz a luz, o clarão, a eterna tocha para a alma, tão necessitada que nós somos. Então vamos fazer a nossa oração. Se alguém quiser fazer a oração, se não, pode se pronunciar para fazer a final e nós vamos começar na oração. Deus de infinita bondade, amor eterno, criatura bondosa. Nos criaste e nos colocaste aqui, tudo isso por amor, com muito amor a todos nós. Somos tuas criações. O Senhor nos deu a vida e quer que aprendamos, quer que entendamos o mais justo possível, sejamos em cada encarnação. Hoje a doutrina vem trazer a luz da vida eterna, mais um profundo sentimento de amor que o Senhor tem conosco. A piedade nos dá a doutrina espírita, que Jesus pediu, a terceira revelação. Nós estamos buscando sempre andar de maneira mais sólida, mais justa, democrática, com Cristo. Esse que trouxe os ensinamentos mais profundos, mais justos, mais corretos. E essa doutrina que é dele, porque ele disse que o reino dele não é deste mundo. É ele que dirige a doutrina espírita. São os espíritos que nos dão hoje a voz da libertação. Graças ao Senhor Deus, nós somos amados e temos certeza desse amor por todos que estamos e os que estão no universo, que o Senhor não nos esqueceu, que o Senhor nos criou não para sofrer, mas para sermos felizes. E nós só poderemos ser felizes descobrindo como aprender melhor, sem precisar de tanto sofrimento, de tantas encarnações complicadíssimas. E a doutrina espírita está aqui. A terceira revelação. Moisés, a primeira, Jesus, a segunda e o Espiritismo, a terceira. Deus, nós te agradecemos pela vida, por tudo isso. E nós só podemos te pedir que nos dê coragem, força, vontade, firme para o nosso aprendizado. E ajudar aqueles que estão na caminhada, muitas vezes sem nem saber que isso existe. Que nós possamos tocá-los e ajudá-los. Nós estamos aqui e o Senhor nos ama a todos. Que a tua bênção, que o teu amor e a tua misericórdia esteja conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz. Bom, gente, Gabriela Macedo, seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda aí no Facebook. Os que já estão conosco no Meet, se alguém quiser entrar na sala, é só pegar o link aí no Facebook, tá lá, e você entra na sala. Deus, Jesus e Maria. Já está preparado, Senhor. É só para você se quiser entrar. Bom, gente, vamos a hoje ao estudo do Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo os Espíritos que nos falam de já muitos milhares e milhares de anos. Então, hoje é o capítulo 13º. Não sabe a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, ou o que dá a mão direita. O título de hoje é Convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição. Então, convidar os pobres e os estropiados. Quem quer ler hoje? Vitória, seja bem-vinda. Alguém se candidata à leitura? Pode começar, Nica. Tá. Capítulo 13. Convidar os pobres e os estropiados. Ele disse também àquele que o havia convidado:
quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que forem ricos, de modo que eles vos convidem em seguida, a seu turno, e que, assim, retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: Feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. São Lucas 14, 12, 15. E aí? Obrigado, Rosângela. Então, essa é uma passagem de São Lucas, né? Ter ouvido Jesus falar isso, não é? Convidar os pobres e os estropiados. É interessante, né? Dar sem esperar retribuição, a continuação. Então, como é que pode, né, num texto desse tão lindo, tão muito bem, dá para entendermos isso aí, só que tem um lado mais profundo, o lado espiritual, a essência da mensagem, né? Porque Jesus diz assim, ó, não convida os teus amigos, não convida essas pessoas que têm condições de retribuir com outra festa, te convidando para ir para a casa dele, porque tu convidaste para ir para a tua casa. Não, não convida essas pessoas, não, convida só os estropiados, convida aqueles cegos. Não convida eles não. Deixa eles para lá, como se fosse assim. Se fosse levado ao pé da letra, era mais ou menos assim. As pessoas só eu convidar quem? Os cegos, os aleijados, os pobres que não pode doar, que não pode retribuir. Aí temos algo muito bom para estudarmos, que é como é que pode? Jesus queria dizer isso literalmente? Ele quer dizer, o que é isso, Jesus? E os meus amigos, eu não posso convidar para a festa? Será que é ruim eu convidar os meus amigos para uma festa? Que normalmente a gente faz isso, né? Família, primos, parentes. Aí o Cristo nos traz essa mensagem através de Lucas, que escreveu, sabendo aí que nós temos que ir a profundo, porque é como se Jesus tivesse restringido tudo. Dito assim, ó, não convida aqueles que podem retribuir a festa. Mas aqueles que são pobres, cegos, aqueles que não têm condições, esse tu convida. Mas a gente vê que aqui na Terra as festas não são assim. E será que Jesus queria que realmente fosse desse jeito? Só quem teria seriam os estropiados, os deserdados das riquezas, os desafortunados, os pobres de materialmente falando. Jesus queria isso, não é? Será que queria, Karina? Karina, seja bem-vinda, né? Quitéria. Então, Gabriela, nós temos aqui uma mensagem a ser estudada. Aí diz no finalzinho assim, um dos que se achava à mesa, ouvindo essas palavras, veja só, ouvindo que Jesus falou isso aí, disse-lhe, feliz do que comer do pão no reino de Deus. Parece mesmo que a riqueza é uma lepra. As coisas, os nossos amigos não merecem a nossa atenção, convidá-los. Aí nós temos que mergulhar. Nós temos que mergulhar nessa mensagem, porque essa mensagem é de reflexão. É uma parábola aqui que precisamos analisar bastante para esse assunto. Então vamos para a continuidade, que é o 8º. És tu que vai ler, Sandra? O Edson vai ler. É o Edson? Não. Ótimo, também. É. Tanto faz, eu, a Sandra. Sandra, eu não Tudo sei. bem, pode ler, por favor. Tudo bem. 8. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele
não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos de rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e os homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo os efeitos de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nessas palavras: sereis felizes porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a um retorno, mas pelo único prazer de o fazer. Para dar uma comparação surpreendentemente, disse: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E, por festim, é preciso entender não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância do que desfrutais. Essas palavras podem, entretanto, também receber a sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que as podem convidar a seu retorno? Outras, ao contrário, não encontram satisfação em receber aqueles que seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? É, por vezes, prestar-lhes um grande serviço sem o aparentar. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Então, lendo o restante, o comentário, essa mensagem já está mais claro o entendimento. É interessante, se nós fizermos uma festa, eu convido vocês para mim a uma festa minha, eu tenho que fazê-la sem intenção que vocês venham me retribuir. É interessante, porque muitas vezes fazemos uma festa com algum objetivo, pode acontecer, um objetivo de político, né, de conseguir aí atrair uma pessoa dessas aí e ela está na festa, até para ostentação, se ostentar, dizer, tá vendo um convidado meu especial, o vice-prefeito, sei lá, o vereador, fulano de tal, foi mais votado da cidade, está aqui na minha festa. Vocês perceberam o quanto eu estou honrado com a visita de um vereador? Vocês não conseguem fazer uma festa dessa na casa de vocês. Então, sintam-se apreciados por eu ter convidado vocês para a minha festa, e essa festa tem uma autoridade presente, um prefeito, sei lá, um governador, um presidente. Tá vendo como eu sou importante? Isso é ostentação, né? Orgulho, muito. Aí essa intenção aí realmente é humilhante para quem está vindo à festa. Por quê? Porque o espírito, a pessoa que está convidando, ela está convidando com uma intenção, tirar daí algum proveito. Mesmo pelo pensamento, Deus está sabendo. Aí ela tem que ter muito cuidado. Porque Jesus nos convida na mensagem que devemos fazer o convite, sim, aos amigos, aos parentes, primos, família, fazermos o convite, mas não com segundas intenções, com terceiras intenções, com alguma forma de tirar algum proveito ou de humilhar, não é? Porque se essas pessoas você convida ou eu convido para que elas venham e lá na frente elas são obrigadas, vamos dizer assim, quando fizerem suas festas, me convidar, infelizmente, eu estou aí faltando. Porque o objetivo do convite para uma festa é que seja feita de coração. Você veja bem, Deus nos deu a vida. Não tem algo melhor do que a vida, não tem, não existe. Não existe nada, não tem maior valor
a vida, não existe nada para nós que existimos, para nós, para cada um de vocês. Observe, você existe. Deus lhe deu a vida. Ele não vai lhe matar, ele não vai lhe destruir. E ele lhe convida para a ceia do Senhor, de Jesus. Ele convida para que busquemos estudar o que ele veio aqui fazer. Jesus veio nos convidar para uma festa. E observe que Jesus veio nos convidar porque ele quer que nós nos libertemos da nossa ignorância. Muitas criaturas ainda insistem em não querer estudar o Cristo. A festa dele é para todo mundo, mas são poucos os que vão de boa vontade. São poucos os que querem entrar na festa dele. E tem até uns que entram com a intenção de fazer a maldade. Mas ele está ali, ele sabe muito bem coordenar tudo. Aí nós somos convidados para uma ceia como essa na doutrina espírita. Ele está nos convidando. Isso é uma festa. Mas ele não está convidando só os estropiados, não. Ele não convida só quem é cego, quem é aleijado, quem é concho, quem tem problemas físicos que anda se arrastando, não. Jesus convidou e convida todo mundo. Nós estamos perante uma parábola, essa forma que como ele coloca, porque devemos de coração fazer isso como ele já fez. Ele quer que nós entendamos que estamos aqui por a vontade do Pai. Porque Deus nos criou e como ele é o Pai, ele nos coloca na escola para estudar. E um bom pai faz isso. Deus, como é justo, nos coloca aqui para estudar. Hoje nós estamos tendo, já há algum tempo, pouco tempo, né? Muito pouquíssimo tempo. Se olharmos de Moisés para cá, é muito pouco tempo que nós estamos fazendo, estudando a nós, estudando a Deus. Porque compreendendo as leis de Deus, a festa vai ser melhor. A passagem diz aí que a festa vai ser melhor. Interessante. A festa vai ser melhor, porque diz assim: um dos que se achava à mesa ouvindo essas palavras disse-lhe: feliz de que comer do pão no reino de Deus. Como é que é esse pão no reino de Deus? Não é até figurado, no sentido figurado. Zeus. Por favor, Edson. Na verdade, a gente tem que entender a linguagem que o Jesus usava na época para que as pessoas dentro daquele alcance que tinham e dos costumes e do povo a quem ele estava se referindo entendessem. Então ali diz realmente que é um sentido figurado que ele usa e realmente não é para tu, não quer dizer que tu tenha que sair convidando, não é proibido, mas não quer dizer na acepção da palavra que tu tenha que sair convidando todos os mendigos que encontram na rua, não, e não convidar os parentes, não é isso que ele quis dizer. Apenas ele usou um sentido figurado, porque, como diz na própria escritura ali, se ele usasse de outra forma, ele teria que fazer uma coisa muito escandalosa, berrante, para que as pessoas entendessem. Então, exato, a forma de entender era de escandalizar pela palavra, para que chamasse a atenção de fato. Mas o cara tá louco, mandar eu chamar todo mundo e negar os meus amigos. Não é isso. Então, é para chamar a atenção, e assim ele fazia. Só que a gente tem que entender o linguajar e atualizá-lo, né? Então, logo depois, ele diz que quem fizer o bem aos seus parentes, ou não, correto, né? Mas que não tem a intenção de aparecer ou de retornar com alguma coisa, esperando algo de volta, esse sim já estaria fazendo aquilo que ele disse, né? E com relação aos escolhidos, ali ele depois, mais adiante, vai dizer, em outra parábola, que muitos serão os escolhidos, muitos serão os convidados, poucos serão os escolhidos. Por quê? Porque justamente poucos conseguem fazer isso que ele disse. E, na verdade, todos temos dificuldade de colocar em prática as coisas que Jesus deixou. Edson, uma coisa muito... Oi,
Eu posso acrescentar a tua fala? Claro, tá. Com certeza. Realmente, Jesus por parábolas naquela época, mas atualmente tem-se a oportunidade de concretizar essa parábola, porque desde que começou a pandemia, a gente vê na mídia, né, e até vê pessoalmente grupos, ONGs, fazendo todo esse trabalho de convidar os extropiados, os mendigos, as famílias que perderam seus empregos, né? Pessoas que estão precisando de uma água, de uma roupa, de alimento, as crianças que estão sem as escolas, né? Pelo menos aqui no Brasil, não sei como é que é na Europa, aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, tanto o governo estadual como municipal, junto com a União, faz as crianças e os adolescentes aulas pela tecnologia, né, pelo Facebook, pelos canais específicos de educação. Então, muitos grupos evangélicos, adventistas, da Umbanda, espiritualistas, espíritas, estão nesse front, né, de caridade, sem ver a quem dar, né? E eu acredito que essa parábola ela é atualíssima. Exato. Né? Porque preenche aquela questão assim, nós estamos praticando a palavra de Jesus, né? Estamos praticando aquilo que Deus está esperando que nós façamos, que também é a caridade mais a nossa evolução espiritual. Quer seja a tua participação nesse momento pequena ou maior, o importante é participar, o importante é ajudar aquele que está precisando, seja uma pessoa distante de ti, seja aquele que tu nem conhece, nem sabe, né? Porque tem o banco de alimentos aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas fazem doação e não se sabe, né? Para, de repente, é uma instituição, um orfanato, uma família, não importa. O importante é a participação, é estar em movimento com aquilo que Jesus colocou e coloca todos os dias para nós. Para complementar, existe já uma passagem que diz Cristo, a terra passará, mas a minha palavra não passará. Não passará. E é a coisa mais real que eu já vi na minha vida. Com certeza, lá há 2000 anos atrás, ele disse que a palavra dele não passaria. E com certeza é atualíssima. Só que há que se entender e interpretar e transformar isso do tempo de 2000 anos atrás para cá. Realmente, tu tem toda razão, está acontecendo isso, mas tem um senão aí, né? O homem é impulsionado quando existem os grandes desafios que Deus o propõe, né? Porque são as correções que, para chamar a atenção de que o homem ele esquece da sua pequenez, e às vezes, infelizmente, já se passaram tantas pandemias, tantas coisas, desde até das pragas do Egito, por exemplo, né? Que é para chamar realmente a atenção do homem, né? E nesses momentos, o homem fica levado pela comoção, né? Pela comoção, e tende a fazer isso. E aí as pessoas tendem realmente a entender e lembrar que elas deveriam ser caridosas, como Jesus falou. Mas não precisaria isso, né? Infelizmente, temos que passar por tantas dificuldades e tantas pessoas para que haja uma comoção, para que seja liberado, digamos assim, o coração para a caridade. Seria mais interessante que houvesse sem a necessidade, né?
mas com certeza isso já é um grande sinal de Jesus nos corações, uma vez que consegue, mesmo tendo um motivo muito grande, ainda atingir a comoção e o amor que está dentro de cada um e que por vezes fica lá escondido, sem oportunidade, ou até por tantos outros motivos que o mundo nos leva e nos proporciona a esquecer da caridade, do amor dos irmãos, enfim, de tudo aquilo que Cristo falou, que é tão difícil de colocar em prática no dia a dia. Eu entendo assim. Pois bem, gente. E aí nós estamos estudando uma doutrina que nos ensina que a vida é eterna. Os Espíritos vêm nos dizer que somos eternos. Aí, estudando a doutrina ainda, nós vamos mergulhando em questões maravilhosas, como fazemos nos sábados e domingos, nesse mesmo horário, às 16 horas do Brasil, fazemos aqui da Suíça, com muito amor e carinho, muita vontade, não tem nenhuma má vontade, pelo contrário. Então, nós vamos estudando os espíritos respondendo a Hippolyte Léon Denis Rivail, que chamava-se isso, o nome dele era esse, e depois foi registrado como Allan Kardec, porque ele tinha que registrar as obras. Aí nós temos a codificação e lá perguntas e respostas, assuntos de todos os níveis. Parece até ser uma maldade de Deus fazer essas pessoas sofrerem o que estão passando hoje. Mas não é não. Não é maldade. Deus não está fazendo isso a elas porque Ele quer. Deus não é ruim, graças a Deus. Deus não é mau. São as criaturas que precisam. Porque Deus já nos deu Moisés, já nos deu Jesus, e Jesus veio trazer, foi preciso sofrer o que sofreu para ir à cruz, ser humilhado naquelas ruas estreitas, para que cada um daqueles percebesse que eles tinham poder e que quem contrariasse Roma teria que sofrer daquele jeito. Quem contrariasse a lei de Moisés tinha que sofrer daquele jeito, e o humilhado foi Jesus muito, cuspido e etc. Mesmo assim, Jesus promete a nós, nos perdoa na hora da cruz, no momento mais difícil, mais ainda nos convidando à fé viva, ao amor. Parece que a morte ali, como ele fez, né? Não é parece, é a verdade. A morte teve fim. Não tinha outra razão por ele fazer tudo aquilo ali e depois morrer. Então não tem morte. É o que os espíritos nos traz e Chico Xavier fez uma contribuição enorme. Hippolyte Léon Denis Rivail, nessas mensagens que recolhidas no mundo inteiro, isso é uma festa, é um convite que Deus nos faz, ele convida a todo mundo. O problema é de quem não entende esses convites, quem não participa dessas ceias, aí tem que passar em momentos difíceis como estão passando, muitos estão passando aqui na Terra por conta do coronavírus. Aí Jesus quer que entendamos que, se fizermos uma festa, façamos ela desinteressadamente. Saiamos desse campo, porque se você não sair desse campo, se eu não sair, se nós não aceitarmos esse convite, a tendência é sofrer para aprender. Porque o espírito, eu, você, nós somos muitas vezes resistentes ao bem, quando deveríamos ser resistentes ao mal, não aceitá-lo e não nos envolver nele, até em comentários. E muito menos fazendo uma festa e convidar só aqueles que podem dar um retorno. Em momentos tão difíceis. Jesus falou isso naquela época, como essa há pouco tempo salientou, que era um momento muito forte de dizer: olha, é assim que tem que ser. Só os estropiados, os cegos, os aleijados, convide esses. Os outros não é importante, porque isso não tem condições de dar para vocês. Mas Jesus, na mensagem, ele está dizendo e convida a todos nós, através de uma festa, de um estudo como estamos fazendo esse, porque se nós não entendermos bem a mensagem do Cristo, se nós não entendermos bem a mensagem que os Espíritos vêm nos trazer, vamos aprender com sofrimento. Vamos aprender com sofrimento. Porque isso é uma festa que estamos. Que festa é essa? É uma festa. Deus te deu a vida, deu a mim, todos têm. E todos têm também que compreender por que ele existe, o que ele faz aqui,
para onde ele vai, que objetivo tem ele de existir. Estuda a doutrina. Aí você sofrerá menos. Provavelmente nem sofrerá se você estudar com amor e com carinho. É verdade. Porque na doutrina espírita não tem mentiras. Nenhuma. Não tem uma palavrinha mentirosa dentro da doutrina espírita. Uma só. Pode ter médios mentirosos. Pode. Pode ter falsos profetas. Pode. Reconhecemos esses, desculpe, pelas obras. Como disse Jesus. Uma árvore boa só dá bons frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Então, nessa festa que estamos aqui de aprendizado, é de convidarmos e aprender a convidar os outros sem interesse. Porque não sabemos nós, em existências até nessa ou em próximas, se estaremos aí em cargos, em postos mais importantes, e vamos fazê-los por interesse. E devemos ter cuidado com isso. É uma mensagem muito além, porque ela diz assim: no final, existe uma recompensa, porque aquele que comeu, que fizer isso aqui, ele vai comer o pão lá no céu, no mundo espiritual. A vida nossa verdadeira é lá, não é aqui. Aqui é estudo. Estamos em festa, estamos na escola. E quem pode ir à escola é porque tem recursos. Nós temos recursos para a escola. Outros, infelizmente, vêm de formas mais difíceis, mais complicadas, porque precisam aprender, precisam desenvolver. Devemos ajudá-los, sim. E aí onde estamos nessa coragem aqui de reencarnação. Porque no desencarne que vai acontecer, como nós repetimos aqui, não vamos nunca parar de repetir, porque nós estamos com Jesus, ele próprio falou da ressurreição, e é ressurreição mesmo, mas não é com corpo e tudo não. A ressurreição é essa, que nós fomos criados por Deus no universo, só ele sabe como ele criou, quando ele criou, e nós estamos na escola, com carne, músculos, nós estamos com órgãos, e um dia teremos que ressuscitar para casa, para o lar. Quando voltarmos, aquele que compreendeu a lição e que fez sem interesse, aquele que ajudou com amor e carinho, como foi citado, aquele que direcionou uma oração, aquele que até ele mesmo fez o pão e levou, aquele que constitui dentro do coração amor, que quer o bem pelo bem. Esse é que Jesus está querendo multiplicar para todos. Porque virá o dia da desencarnação. Quando ele chegar, feliz de quem comeu o pão do céu, teremos recompensas. Deus é tão bom que vai nos recompensar. Entender essa mensagem e ajudar o outro é muito profundo, porque participar dessa festa e distribuir para o outro, sem nenhum interesse, é mágico, é profundo. O Cristo trouxe para o mundo a liberdade. Muitos estão ainda presos. E vão aprender a se soltar. Mas só vão com muito persistir, com muita luta, com muito labor, com muito trabalho. E vão entender perfeitamente que a vida é essa, eterna. Deus não nos criou para sofrer. Não, Deus nos criou para sermos felizes. Repetimos, não vamos parar de falar isso. Porque estamos aqui e vemos que tem uns que parecem ser desgraçados. Esses não são desgraçados. Os estropiados não são desgraçados. Os aleijados não são desgraçados. Eles não são. Eles tiveram coragem de reencarnar para assim passar
mostrasse com coragem aqueles que estão melhores do que eles, materialmente, e que se compadeçam em ajudá-los desinteressadamente. E quando participamos a ele dessa festa que nós estamos, a frase final, seremos abençoados, estamos sendo abençoados em praticar a lei que Jesus tanto quer. Convide os extraviados. Então, por favor, participe, mas participe desinteressadamente, porque vocês só receberão se assim fizerem. Aí Jesus diz: olha, na tua família tem muita gente precisando das tuas orações. Dedica a tua oração. A oração é algo tão lindo que podemos fazer, porque vem do nosso coração. E essa festa, quando fazemos-la, nós não temos ideia dos espíritos que nos acompanham, anjos de guarda, guias, protetores, amigos, falanges, a nossa querida Maria de Nazaré, esses que trabalham para o bem, desinteressadamente, trabalham mesmo, trabalham para nos ajudar. Como o querido Bezerra de Menezes, irmã Angélica, que é o guia desse trabalho, é a protetora mesmo, que acompanha aqui. Desce lá das colônias, nem sei de onde ela vem, mas de tão alto, para vir aqui nos inspirar a estudar a doutrina espírita, para participarmos de uma festa. E que essa festa convidemos aos outros desinteressadamente. É incrível trabalharmos com Cristo e aprendermos a ser desinteressados. Em tirar nenhum proveito daí, não se aproveitar em nenhuma circunstância. Porque aquele que está passando, como os espíritos dizem, eles estão se livrando, eles estão crescendo, eles estão expiando. Em muitos casos, expiando, provando. Nós estamos provando. Expiação é quando é na carne, a coisa, um câncer, uma cegueira, um sofrimento, uma aleijão, umas dores que não passam, expiação. Uma prova é uma prova. Você já estudou a doutrina, você já sabe o que é o amor, aí você vai passar por uma prova. Alguém vai pedir de você a sua assinatura, aí você vai ser provado. Se você passar, você fará. Aí Jesus nos convida, porque os estropiados, eles estão passando e eles passarão. Mas Jesus, tudo o que ele fez e falou, jamais passará. Jesus não passará jamais. Esses estropiados deixarão de ser estropiados e serão almas iluminadas. Mas tem, infelizmente, uns que vão seguir o caminho desgraçadamente, fazendo festa, convidando para obter interesses. E nós sabemos que são muitos ainda. Fazem as festas e dali até surgem crimes nas próprias festas. Coitados. Esses são desgraçados. O Livro dos Espíritos e o Evangelho. São desgraçados. E nós, como Delfina de Girardin, ela diz a desgraça, a real desgraça. A real desgraça não é a tempestade que cai, que vem o vento, vem uma tempestade de uma força absurda e ela destrói casas, rios d'água que levam criaturas que se afogam. É incrível, ela diz, isso não é desgraça. Desgraça é o que alguém faz e faz mal ao outro, que para essa criatura, ela faz muito mais, porque ela prejudica famílias, prejudica a outra, deixa a gente chorando. Um que chega, que roubou, que matou, o que sequestrou, tirou uma criança de uma família, deixa meio mundo de gente sofrendo. Esse é um desgraçado. Ele não tem ideia do que aguarda ele. Esse desencarnando, meu Deus do céu, Jesus está chamando para a festa. Faz, não, meu filho, vem para essa festa aqui, vem aprender com Cristo. Jesus não está nos convidando para que aprendamos e andemos com Ele. Porque devemos nos libertar. Quando nós entendermos que nós estamos aqui e que isso é passageiro, é incrível, mas é passageiro. É incrível.
Sabe, você olhar assim para você e saber que um dia você não vai estar mais com essa matéria. É incrível, é incrível. Mas Você olhar essa para isso. bagagem, Hã? essa bagagem que a gente vai construindo para levar quando daqui sair, boa ou ruim, né? Quando se aplica a fazer, como tu disseste, quantas pessoas que fazem o mal, tu exemplificou individual, né? De um para outro, tu prejudica uma pessoa, duas. Neste Prejudica muito. caso, como bem salientou a Marilda, hoje, em função da pandemia, existem tantas pessoas fazendo o bem, não vendo a quem, ou se solidarizando, como nunca fizeram. Exatamente, No entanto, e esses estão realmente preparando uma boa bagagem, não é isso? exatamente. E estão fazendo o que Jesus determina. Mas, e aqueles que se aproveitam disso, dessa mesma pandemia, para tirar vantagem própria, para prejudicar milhões de pessoas, às vezes, numa decisão, em função, em detrimento de dinheiro ou de alguma vantagem ou qualquer coisa desse tipo. Imagina a bagagem negativa que essas criaturas estão cavando, porque é uma imensidão, não tem como. Como é que vai consertar uma coisa dessas? Quantas encarnações precisa? E Deus, como ele criou a nós, graças a Deus, nós temos um sistema que ninguém consegue enganar Deus. Nós temos um sistema dele. Ele criou as leis. E o sentimento de culpa vai chegar para esse. Um dia ele vai querer se libertar. Mas olha, tem tanta coisa para resolver. Então, Jesus nos convida para essa festa. Boda de núpcias, que inclusive a gente já viu. Ainda não viu, a gente verá ainda. A gente vai estudar sobre esses assuntos. Então, ele nos convida para que nós sejamos mansos. Contribuamos. Ele nos convida, ele não obriga. Ele diz assim, como os espíritos nos falam, nas perguntas. Se você carregar os seus problemas com coragem, com sabedoria, com amor, com eternidade, porque quando nós não carregamos ela com eternidade, a morte ela é o limite final. Então não tem para que eu ser bom. Mas Jesus foi e o é. E os espíritos manifestam isso todos desde quando o tempo é tempo. Vamos estudar e vamos ver. Ele nos convida para que sejamos mansos, de coração, vendo essa tempestade que está acontecendo no planeta. É incrível a tranquilidade do Cristo, o amor dele conosco, ele nos dando exemplo. Até os discípulos que tiveram com ele todo o tempo, que foi pouco em relação ao tempo, 3 anos, né? Ele saiu colhendo, recrutando. Aí no barco nós sabemos, a tempestade, eles agoniados porque o barco ia naufragar. E acordaram Jesus, ele só fez um sinal para o tempo. Assim, ó. Tudo se acalmou. Aí isso não é história, gente, isso é verdade, isso não é mentira, não foi, isso foi verdade. Jesus vem nos convidar através do espiritismo, mostrando para nós que o que ele falou que ressuscitaria, você ressuscitou já tantos milhares de vezes e eu também, que essa é mais uma, só que agora com o conhecer daqui mesmo, da Terra, não precisa a gente desencarnar para saber que lá existe. Já foram muitas decepções, então é agora. Sai dessa, porque aí, quando vamos evoluindo com as nossas dificuldades e com o conhecimento, com essa gama de informações que traz a doutrina, o próprio Cristo, e os que antecederam Jesus e depois de Jesus, são muitos corajosos que vieram aqui à Terra, eles nos consinta a crescermos interiormente, para que não sejamos um desses estropiados, porque Deus não quer ver estropiado, não. Deus não quer ver ninguém cego. Deus não quer ver ninguém aleijado. Mas eu sou capaz de vir aleijado numa próxima existência pela minha culpa. Pela minha culpa. Minha culpa.
por ter sido orgulhoso, por ter festa e convidado aqueles que eu achava melhores, quando eram piores, porque eu convidava por interesse. E Jesus está nos mostrando, através dessa doutrina, que é a doutrina do Cristo. Essa é a doutrina do Cristo. Meu reino não é deste mundo, e não é mesmo, não. Ele promete voltar aos fins dos tempos, e o fim dos tempos está chegando. É verdade também isso. Os fins dos tempos estão chegando. O planeta Terra está passando de um novo formato, prova e expiação, para essa nova era, um planeta de regeneração, regenerar-se, não é? Viver melhor, estar melhor, num lugar, na escola, estudando, ter equipamentos melhores. E o planeta evoluindo, como estudamos na doutrina, os espíritos nos dizem, nós somos obrigados a evoluir, porque o planeta evolui. Se nós não evoluímos, a tendência é mudarmos de classe. Porque para aquela classe que queremos ir, temos que passar pelas provas. E se não passamos, uma vez que não tenha mais professores para aquela repetição sua, minha, aí você tem que ir para outro lugar estudar e repetir as séries, ou aquela série. Como Deus nos ama, o problema é nosso, não é dele. Ele já nos deu a vida e é o suficiente, basta. É maravilhoso. Estamos aqui e vemos as criaturas sofrendo. Era bom que ninguém sofresse. Mas tem um que diz assim, eu não, realmente é triste ver alguém sofrer, mas por dentro dele, bem que eles merecem. Tem gente que diz isso. Aqui encarnada. Tem espíritos desencarnados, sabendo que a vida é eterna, e eles dizem isso. É mole, é fácil. Aí vem convidar os estropiados. Aí esses espíritos desencarnados, vendo uma mensagem como essa, diz, aí é que eu não vou mesmo. O problema é deles. Os desencarnados. E Jesus tentando catequizá-los para o bem. A nós também aqui na Terra. Porque esses políticos todos são manipulados. Os que vão por interesse, porque baixa o nível, baixa a frequência, baixa o lado moral, né? Não se preocupa. Então eles vão por vias terríveis. Os espíritos se misturam com eles e pintam e bordam. Quem está aqui nessa festa parece mesmo que o mundo está se acabando, mas não é. Deus está dando oportunidade para todo mundo estudar. Quem não estuda, repetirá. Simplesmente é a lógica da vida. Mas terá que repetir. Se quem quiser estudar as obras auxiliares, tem muitos livros que nos instruem. Aí, Deus não está aqui dando privilégio a uns e a outros não. Quem é que quer seguir? Olha agora aí os espíritos falando. É registrado. 100 e poucos anos, 160, se eu não me engano. A doutrina espírita registrada, né? Tá? E é simplesmente caridade, caridade. Fora da caridade não há salvação. E a caridade tem que vir pelo pensamento, gente. A maior caridade que nós podemos fazer aqui na Terra é o pensamento, é controlar esse dínamo. É pensar da melhor forma possível, o bem. Não pense no mal não, porque você vai atrair a maldade para junto de você. E eu do mesmo jeito. Pois é. Imagina, tem gente que eu já tive essa experiência, sabe? De pegar um livro de pornografia, um livro lá, Mulheres Peladas, essas coisas todas, e sentir a presença. Digo, opa, aqui vou parar. Quero isso aqui não. Isso é frequência, isso é a mente, é vontade, é isso que nós temos que aprender com Cristo e seguirmos. Porque, do contrário, a vergonha é alta e o aprendizado é duro. Mas aquele que carrega suas provas, suas expiações, seu trabalho de educação moral, intelectual, e ainda ajuda o próximo, Ave Maria, isso aí por Deus ele é muito rico. Como disse,
o pão que ele recebe no alto, nós temos exemplo com o nosso querido Bezerra de Menezes. Peixotinho. Ah, mas tem tanta gente que está fazendo bem, como já fora dito. Hoje as pessoas, as religiões estão ajudando. Ótimo, vamos ajudar. Mas não só, nem só de pão vive o homem. Lembremos que Jesus falou isso. Nem só de pão vive o homem. Então, vai haver um momento que esse pão vai fazer falta quando partirmos. Porque o pão que deveríamos ter que passar, porque é assim mesmo. A doutrina espírita, ela não deixa de dizer, vamos fazer a caridade, é verdade, vamos ajudar. Mas a caridade maior é instruir o espírito, o encarnado e os desencarnados, todos. Aquele que praticou o mal e os que ajudaram a ele a praticar o mal. Ajudar todos. Convidar todo mundo para uma festa só. Aí, no espiritismo, ajude com o lado material, porque ninguém consegue assistir o evangelho com fome. Então, vamos ajudar. Mas o pão que ele precisa é da vida eterna, para ele colocar um freio no pensamento dele e nas atitudes. Porque Deus não quer o sofrimento de nenhum, mas ele sabe que é preciso. Porque nem todos vão seguir reto. A gente muda aqui, pega para a esquerda, sobe um pouquinho e vai para o outro lado. É tanta coisinha. A gente, por dia, tem milhares de pensamentos. Parece que são 75 mil pensamentos por dia. É mole. É mole. Dizer que até chega até mais do que isso. Como eles contam isso, Divaldo mesmo tem curiosidade de saber, é a ciência que faz isso. Essa frequência é nossa. Então vamos convidar para a festa, a tua festa interior, mental, os estropiados, os cegos, não vamos convidar todo mundo. Mas cuidado, não vamos convidar como costumamos fazer com a maldade, porque nós atrairemos os convidados que não são bons. Devemos ter muito cuidado com esses convidados. Não que eles não mereçam, é que talvez eles não estejam preparados para a tua mensagem. Então, se fizermos algum projeto que não é bom, é melhor não fazermos, já desistimos dele. Vamos para o caminho mais justo com Cristo. Deus nos ama. Ama. Deus não tem preferência com nenhum, a não ser aquele que o adora de coração. E para adorar Deus de coração, tem que ser puro, tem que ter pureza, tem que ter vontade, tem que ter liberdade, tem que falar isso com a maior naturalidade dentro dele mesmo. Dele se emocionar, muitas vezes as lágrimas vêm, pelo dia que ele tem. Não é que se Deus tirar o dia, ele morreu, não. Deus liberta ele. É continuar operando com Deus, vibrando com Deus. Então, Deus sabe que esse que o glorifica trabalhando, exemplificando, crescendo todos os dias, firme no andar, porque nós vamos encontrar em qualquer lugar aqui na Terra, em qualquer lugar nós vamos encontrar sofrimento. Mas é necessário. Prova e expiação. Coragem, cristãos. Ajuda, se você pode ajudar, ajuda. Agora, se tu for convidar alguém para uma festa, não é melhor a festa do Cristo? Ele veio aqui nos convidar. Ele veio aqui para nos salvar. É verdade. E está conquistando. Ele nunca passará. A mãe dele, materialmente, teve aqui, a nossa querida Maria de Nazaré, é o que mais pede nas suas obras, ajudar nos evangelhos do Cristo. Porque ele foi o único, e é o único, que vai levar aqueles que queremos, aos braços de Deus. Só ele fez.
nessa terra. Então Jesus está certo, o reino dele não é deste mundo, sofreu. Deus o abençoe. Mas ele tinha um poder enorme. E tem. Só multiplica. Só cresce. Então as religiões têm mais que baixar e aceitar Jesus de coração, ajudar a todo mundo. Mas o pão principal é a liberdade, a vida, porque ela é sofrida. E quando ela é sofrida, é como o sal, a comida tem mais sabor. Mas ela é sofrida porque o espírito precisa aprender através do sofrimento. Não é que Deus queira que ele sofra, mas ele precisa. Então Jesus abençoou, como diz, com fogo do espírito. Alguém? Nós estamos nesse... Alguém falou aqui. Então nós estamos, graças a Deus, nessa oportunidade, buscando compreender os estudos do Cristo. Nós que fazemos parte do Espiritismo, minha gente, olha, a religião de Jesus foi totalmente límpida, pura, sem nenhuma maldade, toda pura, desinteressada. Ele convidou todo mundo puramente, sem nenhuma intenção para ele, nada, puramente para Deus, a liberdade nossa, o nosso crescimento. Foi a doutrina cristã. 300 e poucos anos depois fizeram outra. Bora parar com isso, vamos trabalhar com Jesus. Agora ele está mostrando para nós que somos eternos. É algo que você precisa burilar dentro de você, e se vê porque você está de passagem aqui, eu estou. Ninguém tem esse privilégio de ficar aqui 400, 500 anos. Deus me livre. Uma escola dessa dura 300, Deus me livre. Mas ninguém tem, mesmo que quisesse. Mas terá tantas oportunidades, só que agora as portas estão fechando. A terra diz assim, agora preciso ir para lá, porque aqui não dá mais. Fica aqui agora os cristãos, aqueles que trabalham. É o pão prometido, é a festa. Agora vocês podem vir aqui. E é justo. Haverá prantos e ranger de dentes, sem dúvida. É uma questão de vontade. Quero ou não quero? Temos que ir sem interesse, minha gente. Com Jesus nós temos que ir sem interesse. É algo que tem que vir de dentro de você, de dentro de mim para fora. Porque de fora para dentro não há pecado, é só alimento. Mas de dentro para fora vem a tua vontade, a minha vontade, o meu pensamento. Vem o que o Espírito vibra. Jesus colocou bem claro. É por isso que nós precisamos estudar. Para nos libertarmos. Quem ainda não conseguir, mas está aí o recado. É de coração. Vamos orar. Vamos orar. Jesus amado, querido amigo, abençoado. A profundidade do teu amor, das tuas palavras, das tuas ações é sem limite. Estás sempre conosco, nos ajudando, nos guiando. É tão profundo esse amor que sente por nós, Jesus. Como prometeste. Disseste muito bem. Nós sentimos essa força. Disseste que nenhuma das ovelhas que Deus confiou a ti estará perdida ou ficará perdida para sempre. Todas vão evoluir. Jesus,
que a nossa cruz possa ser aliviada, conhecendo na estrada essas informações maravilhosas, que são de profunda riqueza, de um valor caridoso, de uma caridade intelectual enorme para todos. Que esse alimento que o Senhor trouxe, possamos nós vingarmos, como uma semente que é colocada dentro do solo. A terra está preparada e essa semente brota e gera frutos. Nós aqui estamos, te agradecendo, Jesus,